Poupe Entrevista. Sejam muito bem-vindos a mais um Poupe Entrevista. Eu sou o professor Ulisses e hoje vamos entrevistar o empreendedor Elton Wagner da Rustinox. Ô Elton, seja bem-vindo ao programa. Obrigado, Ulisses. É um prazer estar aqui com vocês e vamos lá, o que eu puder fazer para participar do rádio, que está sensacional, cara. Pô, bacana. E vamos transformar Diamantina na cidade do rock and roll, né? Ô Elton, o programa aqui, a gente tem um foco de entrevistar os empreendedores e trazer essa ideia de empreendedorismo, que é uma ideia que no Brasil não cola muito, né? As pessoas têm, infelizmente, a questão de todo mundo querer ser funcionário público e a dificuldade de empreender. E com isso eu quero trazer as histórias das pessoas. É impressionante que aqui, né, eu acho assim, as pessoas que estão aí em casa, escutando, não percebem, né? A gente com o pessoal da técnica, com o Rogério, com o Leco, a gente fica impressionado de escutar, né, as histórias de vida, como é que é a vida e o negócio das pessoas. Tá sendo uma coisa assim de humanização da empresa, porque eu tenho visto que no Brasil se constrói muito uma ideia anti-empresário e eles não conseguem enxergar o ser humano que tem atrás dessas pessoas que têm pequenos negócios. Ter uma empresa, abrir uma empresa, assim, quem tá de fora acha que quem tá dentro é uma maravilha, cara. Uhum. E na realidade não é bem isso, né? Ser empresário no Brasil é muito complicado, cara. Você tem ali uma gama de impostos que, assim, te derruba o tempo todo. Infelizmente, essa é a realidade. E quando se trata de vou falar do meu segmento, que é uma prestação de serviço, ainda é mais complicado ainda, porque uma vez que você tem que estar trabalhando, atendendo o ideal das pessoas, muitas das vezes você tem que adivinhar o que a pessoa quer, né? Então é um pouco complicado. E a gente pega um pouco aí com a questão da mão de obra, né? Que isso, a mão de obra, por ser mais interior, o interior das capitais, né? Vai ficando cada vez mais complicado a mão de obra qualificada. Isso. E com isso, cara, ser empresário, começar um negócio hoje em dia, primeira barreira que você vai se deparar é com o problema da mão de obra. Esse é o que eu acho o mais problemático. Isso, né? Eu tenho ouvido falar direto. Quase todos os empresários têm falado É caótico, cara. É caótico. Principalmente agora o Brasil que está andando aí com esse boom da construção civil, que é o meu segmento hoje, né? A minha empresa atende o segmento da construção civil. Então, assim, muitas pessoas acham que são profissionais, às vezes não são profissionais, e fica difícil. Você põe uma pessoa para estar te auxiliando dentro do meu segmento de trabalho, às vezes você se depara com uma situação que é complicado, os nossos materiais são caros, enfim. Aí é um caso mais específico, né? Mas, fora essa parte da mão de obra, a gente volta de novo na questão do empresariado, a falta mesmo de recursos, né? Do subsídio, né? Que a gente tem pouco subsídio, as formas de financiamento para investimento, para ampliação dos negócios, ainda é complicado, ainda é muito caro, muito mesmo. O que aumenta muito o risco e deixa mais freado, né? As pessoas... Eu tenho visto muita gente que, assim... Trabalha na retranca. Trabalha na retranca, chega a um ponto... Eles querem crescer até um certo ponto. E aí fala assim, não, mas para crescer mais... É complicado ter uma linha de financiamento. Essa transição vamos chamar, a gente não é micro, a gente é nano empresário, né? Entendi. Então, se você, para passar dessa fase aí, dessa transição, você expandir a sua empresa muito, principalmente trabalhando com capital humano, cara, isso é um negócio complicado, né? Muito complicado. Bom, mas vamos voltar um pouquinho para situar o ouvinte. Sim. De como surgiu essa veia empreendedora e o empreendedorismo na tua vida. Tá. O empreendedorismo já está impregnado na minha vida desde moleque, porque eu venho de uma família que já tem empresa de anos, né? Meus tios tinham, meu pai tem empresa do mesmo segmento. E eu trabalhei... Tem uma coisa até de ofício, né? Parece até uma coisa medieval, de herança de ofício. Não, mas enfim.
A grande questão do empreendedorismo está nessa questão, no veio artístico, vamos dizer assim. Porque o meu pai sempre teve a empresa dele, a gente era um segmento mais metalúrgico. Com o passar do tempo, a gente foi transformando a empresa dele num setor mais artístico. E foi aonde, dentro da minha história, eu saí de Pará de Minas, que é minha terra natal, fui para Belo Horizonte e tal, e fui trabalhar para grandes empresas, né? Fora do segmento que eu trabalho hoje, é um pouco fora, que era a parte de mineração. E você foi trabalhar como empregado? Fui ser funcionário e tal. E era bom, um emprego legal e tal, mas assim, eu estava muito cansado, né? E já casado, a minha esposa querendo fazer concursos. E aí surgiu essa conversa de querer sair da grande cidade. E a Rustinox, que é a minha empresa, era uma empresa engavetada. Desde o tempo que o meu empreendedorismo tá nisso aí. Ela era uma empresa que estava engavetada, já tinha os projetos, já tinha os maquinários, já tinha tudo ali, mas eu continuava trabalhando para as outras pessoas. Foi onde surgiu essa oportunidade. A minha esposa fez o concurso, passou, falei, vamos embora. Aí, antes de vir... Aí vocês vieram para cá? Viemos para Diamantina. Entendeu? A gente veio de Belo Horizonte, eu já estava cansado do trabalho lá, viemos para Diamantina. E antes de vir a Diamantina, com esse olhar, eu fiz um estudo, que aí entra o empreendedorismo. O que era? O meu segmento era um segmento artístico e tinha a linha de padrão de trabalho. Aí, o que eu vim fazer na cidade? Eu fiz um estudo na cidade, vi que a cidade tinha uma demanda enorme dos meus produtos e de um produto mais qualificado que os clientes que estavam construindo já estavam construindo grandes casas com acabamento sensacional e faltava o finalizar dela ali, né? Foi aonde que eu vim, fiz contato com a maioria dos arquitetos, dos engenheiros e também alguns empreiteiros da cidade. Fiz e vi que tinha essa lacuna. Aí foi aonde que a minha empresa deu tá na hora de voltar, injetar a empresa, botei meu lado empreendedor para trabalhar, que foi trabalhar os produtos diferenciados, entrar com uma nova ideia no mercado, até para... Acho que sim, isso foi legal porque talvez um pouco das coisas diferentes que eu trouxe para a cidade... até as outras pessoas que trabalham no mesmo segmento que eu, que são meus parceiros também, chama um pouco da atenção deles também. Saiu eles já estavam todos bitolados no segmento, aí todo mundo começa a expandir, entendeu? E já começa a fazer uma gama de... Isso é uma coisa interessante que eu queria perguntar para você. Porque, pelo que eu vejo, dentro da construção civil, há muitas parcerias, né? Sim. E o relacionamento é muito importante. Muito. Como é que funciona essa teia de parcerias? É o seguinte, cara. O primeiro de tudo, que eu acho que, assim... Você tem que tentar entender o mundo das pessoas que estão trabalhando ali dentro da construção civil, entendeu? Então você tem que chegar conversando no mesmo nível que todo mundo, numa boa, tentar entender como é que eles trabalham, porque se você chegar dentro de uma... Vou dar esse exemplo mesmo. Se você chegar querendo mostrar que você é muito melhor que todo mundo, o pessoal já vai chegar assim... morrendo de medo, ou às vezes vão ficar muito chateados com você, nunca mais te chamam para fazer trabalho com ele. Eu já entro de uma outra forma, eu já entro sendo parceiro, converso com todo mundo, explico, às vezes, alguma coisa que possa facilitar o meu trabalho, eu dou um toque para as pessoas. Olha, se você fizer dessa forma, pode estar facilitando para mim, pode facilitar para você. Então, assim, é uma troca que a gente vai fazendo o tempo inteiro. E não só com o pedreiro, pode ser também com o eletricista, com o pintor, com o bombeiro. Então, assim, acaba que a gente vai trabalhando junto, vai trocando as figuras ali dentro. Ali. É bem legal, cara. É um trabalho legal. É cansativo, é estressante, mas é legal. Assim, e cada dia que passa, você vai se deparando com alguns problemas que acontecem, normal, de obra, né? E eu acho que essa grande questão de lidar com as pessoas que faz um diferencial do trabalho de todo mundo, cara. Eu acho que essa que é a grande pegada do negócio, entendeu? Você tentar trabalhar ali, fazendo um link com todo mundo ali dentro, ali, unindo as ideias, porque eu acho que ninguém trabalha sozinho, né, cara? Então, isso aí é uma questão bem interessante de
Principalmente lidar. em construção, que é uma soma de esforços, né? De várias frentes, digamos assim. Pois é, então, assim, são várias frentes que deveriam trabalhar em parceria. Muitas das vezes pode ser isso, porque a gente volta então agora na classificação da mão de obra. Classificar a mão de obra não é só a pessoa talvez fazer um curso, ela saber trabalhar em equipe. Então, por exemplo, a pessoa que sabe, vamos pegar um mentor e um construtor que tiver a noção de trabalhar em equipe, de trabalhar trabalhar dentro de uma obra limpa, organização. Então isso aí o cara, ele já domina totalmente o trabalho dele, e as pessoas trabalham assim num ambiente muito mais saudável, entendeu? E em equipe. A equipe que faz toda a diferença. Então um já vai fazendo a parceria com o outro. Quando o negócio não trabalha dessa forma, aí já viu, aí acaba. Aí vai só empurrando o problema até chegar lá no último fio, né, cara? E é caótico. Quem está construindo e vai estar ouvindo isso aqui agora sabe muito bem o que eu estou falando. Quem vai construir fica até mais temeroso, né? Você ouviu a primeira parte da entrevista com Elton Wagner, um empreendedor aqui em Diamantina que atua no ramo de serralheria e serralheria artística. Você vai ouvir na próxima semana mais a continuação dessa entrevista que nós ouvimos hoje. Vamos curtir um som agora de blues, bem ao estilo do empreendedor? Então vamos curtir de blues aí.